Yeah. 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 Fala pessoal, tô passando aqui para agradecer vocês por esse ano 2024 incrível. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro. Muito provavelmente essa é a nossa última live desse ano. E daqui a pouquinho a gente tá passando pelo Natal, pelo Ano Novo, mais uma virada, mais um ano que vem chegando por aí. Por que eu tô falando que é a nossa última live desse ano? Porque dia 15 de dezembro a 15 de janeiro é o período de recesso da Donep. Então nós vamos ficar esse período aí de férias, né? Cuidando só das nossas famílias, só da gente, tirando esse tempinho de descanso. Mas hoje a gente tem algo muito importante para ser falado aqui e que transforma também nosso período de decisões para o próximo ano, começando nesse ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o não, né? Dizer não é uma das maiores habilidades que você pode conquistar ao longo de uma vida. Só que você não entendeu isso, você não foi treinado para isso e muitas vezes a gente abraça o fracasso justamente por não saber algo tão simples, que é falar não. A gente vai falar de 8 pontos, né, que a gente precisa dizer não. A gente vai falar de 8 pontos aqui que é importantíssimo para você levar muito a sério. Começando aqui pelo primeiro. Saber dizer não é preservar tempo e energia. Então, nesse primeiro ponto, a gente precisa entender que saber dizer não é a preservação do meu tempo e da minha energia. Quando eu sei dizer não, eu estou protegendo o meu tempo e a minha energia. Dá um exemplo, Martinelli, me explica como que isso funciona. Quando eu digo sim para estar num lugar onde eu não quero, eu estou perdendo o meu tempo e gastando a minha energia. Quantas vezes você aí já esteve em lugares que você não queria estar, você só foi para agradar alguém, para agradar sua esposa, para agradar sua mãe, para agradar alguém, mas de verdade, você não queria estar ali. E não é porque você é antissocial, não é porque você é chato, não é nada disso, você só não queria, não estava bem para estar ali. Quantas vezes você se encontrou em lugares em que naquele dia, por mais que você quisesse estar lá, você não queria estar porque você estava com uma dor de cabeça muito forte, você estava com a cabeça em outro lugar e não queria estar ali, mas mais uma vez você disse sim, quando você deveria ter dito não. Então, muitas vezes, por não preservar o nosso tempo e energia dizendo sim, a gente perde qualidade de vida, tempo e a nossa energia fazendo coisas que a gente não quer fazer ou pelo menos não quer naquele momento, simplesmente para agradar pessoas. A gente vive momentos e tempos em que a gente está mais preocupado com a opinião dos outros do que de fato com aquilo que a gente precisa se preocupar. Chega num ponto em que a gente se veste para o outro, a gente
come o que come por conta do outro. Tudo que a gente faz pensando no outro, e a gente acaba se esquecendo da gente, e isso consome muito da gente. Segundo ponto, e eu preciso entender isso, eu dizendo não, eu estabeleço limites para a outra pessoa. Saber dizer não é também estabelecer limites. E agora eu estou falando de relações em todas as áreas, na profissional, na pessoal, nos relacionamentos mais íntimos e afetivos. Saber dizer não é saber estabelecer o meu limite. Vou falar de 2 exemplos aqui. O seu patrão de repente chega para você, ou de repente o seu funcionário chega para você e coloca uma situação e você simplesmente diz sim e não estabelece esse limite. Lá na frente você vai ter um problema com isso. Se você é funcionário, se você é sócio e de repente tem algo naquele momento que foi definido de última hora e tudo mais, mas você já tinha marcado de sair para jantar com a sua esposa, ou você tinha a formatura do seu filho, e aí de repente você abre mão da tua família, abre mão da tua esposa, abre mão do teu marido para cumprir um compromisso profissional. Você deixa de estabelecer limites e prejudica a sua vida mais pessoal. Num outro momento também, se você não diz não para uma criança, você não estabelece limites para ela. Eu não sei se você sabe, mas uma criança, ela é feita, né? Ela é construída de sondagem, de testagem. Então ela vai testando até onde ela pode ir, o que ela pode fazer e até onde ela vai ouvir a palavrinha não. Enquanto ela não ouve o sonoro não, ela vai colocando ali, ela vai expandindo os limites dela. E por isso você vai ver muito crianças que não têm limites, crianças mal educadas, crianças que não conseguem, né, se manter dentro de uma vida social comum. Já teve, provavelmente você conhece o filho de alguém que se chegar na tua casa você fica doido. Por quê? Porque a criança não tem limite, ela vai na tua casa, ela quer quebrar a tua casa. Porque ela não tem limite, ela não ouve não dos pais. E isso é prejudicial. E aí, de repente, os pais vão ser excluídos de uma vida social, justamente porque não sabem impor limites sobre o filho dentro de casa. Terceiro ponto, e agora eu vou falar para essa câmera aqui. A redução do estresse. A gente vai reduzir o nosso estresse quando a gente consegue falar não. Imagina que quando você aprende a dizer não, você está preservando a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E é dizendo não que você reduz o seu estresse. Tem gente que diz não para tudo, e eu não estou falando disso. Eu estou falando para você falar não para coisas que você sabe que vão ser ruins para você. E você tem condições. A pessoa que tem mais condições de saber o que é bom ou ruim para você é você mesmo. E se você passa a fazer coisas que não fazem sentido, que não te agradam, né? Tudo isso é estressante. Então aprenda a dizer não para reduzir o estresse na sua vida. Quarto ponto. Quando eu digo não, eu também aumento a autoconfiança. Eu aumento a autoconfiança aqui dentro e aumento a confiança do outro em mim. Porque pessoas só prosperam, pessoas só avançam, pessoas só são reconhecidas, elas só galgam lugares de autoridade quando elas aprendem a dizer não, quando elas aprendem a discordar. É lógico que não é dizer não sem um argumento e não é discordar sem uma lógica. Mas eu posso falar aqui de algo pessoal. Eu estava numa roda de pessoas onde se falava de algo profissional, e existia, né, o meu chefe Master Blaster, e todo mundo, quando ele colocou uma situação lá, todo mundo disse sim, e o Martinelli foi a única pessoa louca o suficiente que disse não e disse que não concordava. Resultado, naquela semana, a única pessoa que foi promovida fui eu. Todo mundo achando que eu ia ser mandado embora por conta da minha atitude, e eu fui promovido no final daquela semana. E a lógica, né? O que ele me disse? Ele me disse assim:
que eu fui a única pessoa com personalidade para discordar dele e explicar por que eu estava discordando. E dizer não para ele foi uma forma dele ver a mesma coisa na minha perspectiva, que tinha até mais autoridade sobre o assunto para falar do que ele, que tinha uma visão mais macro, né, do processo. E isso gerou em mim mais autoconfiança, porque eu entendi que eu precisava cada dia ser mais eu, né, defender aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, e gerou confiança nele também a respeito do meu conhecimento. Quinto ponto, o meu foco tem que o tempo todo caminhar dentro das minhas necessidades, não me fazer o centro das atenções ou o centro de tudo. Não é ter o rei na barriga, não, mas é entender que aquilo que me prejudica não pode ter meu sim. Tem pessoas que muitas vezes fazem o que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, mas isso me prejudica? Quando eu não entendo as minhas próprias necessidades e digo sim para tudo, eu estou me prejudicando. Então, dizer não, pensando nas minhas necessidades, é uma preservação, é uma identidade de preservação para aquilo que faz bem para mim, que eu acredito, ou que me faz avançar. Eu preciso entender isso antes de tomar qualquer decisão. Eu também, agora eu vou falar para aquela câmera lá e você que está aí assistindo, né? Mais uma vez eu dei o olé no Carlos aqui, mas vai comentando aí, vai vendo se faz sentido para você. Qual ponto, né, que eu tô falando aqui que fez sentido para você? Agora sem drible, né, para a câmera de lá. Sexto ponto. Quando você aprende a dizer não, você aprende a diminuir os ressentimentos, as frustrações. Por quê, Martinelli? Porque, na verdade, quando a maioria de nós diz sim para alguma coisa, para uma situação ou para alguém, a gente está querendo agradar alguém. E isso faz muito mal, por quê? Porque, na verdade, eu digo sim para agradar fulano. E aí eu fico esperando aquilo. E quando a pessoa não faz isso, eu me frustro, eu fico ressentido. Por quê? Porque mesmo não querendo, quando ele precisou, eu disse sim. E agora que eu preciso, ele disse não para mim. Eu tenho que aplaudir ele, porque ele aprendeu a dizer não, e tenho que começar de novo a repensar a minha vida, porque eu estou dizendo sim para agradar as pessoas. Então eu estou cultivando ressentimentos. Eu estou cultivando e potencializando frustrações. E isso só faz mal para mim. Sétimo ponto. Eu começo a ter um desenvolvimento da minha assertividade. Quando eu aprendo a dizer sim e não, eu aprendo que eu tenho 50% de sim e 50% de não. Mas se eu digo sim para tudo, para todo mundo, para qualquer situação, eu passo a ter uma vida de passividade. Aquele cara que quer agradar todo mundo e no final ele é só mais um. O meu modelo bíblico, ele nasce através de um treinamento que eu recebi em 2013, numa conferência chamada Liderando pelo Exemplo. E o modelo principal dessa conferência era fazer tudo conforme Jesus fazia. Ser cristão, na verdade, é exatamente isso, é ser imitador de Cristo. Por isso a gente chama cristão. Quando eu entendo que eu tenho sim e o não, mas o meu modelo, o meu exemplo é Cristo, eu entendo que ele não disse sim para tudo. Eu entendo que ele não disse sim para todas as situações. E muito pelo contrário do que as pessoas pensam, ele disse não mais vezes, né? Ele muitas vezes disse não e repreendeu mais do que disse sim e foi bonzinho. Porque Cristo estava trazendo um modelo de liderança, um modelo de vida próspera, abundante, multiplicadora, que usa o não no processo de crescimento. E a gente faz tudo ao contrário. A gente diz sim para tudo, passa a ser permissivo, passa a ser passivo, não cresce, fica mimizento e chateadinho o tempo todo, achando que as pessoas têm obrigação de dizer sim para a gente.
mas é através do não que o processo acontece. É o processo da borboleta. Ela saindo do casulo ali, ela faz muita força para sair. Ela vai rasgando aquilo, são horas e horas e horas rasgando o casulo e coloca uma pata para fora. E aí daqui a pouco vai surgindo a outra perninha e começa a rasgar daqui e abrir dali e isso e aquilo. E horas e horas e horas. Até que ela pega e alça voo. E é bonita, né? É um adorno na natureza. Aí quando uma pessoa com pensamento permissivo e passivo vê o casulo, ele fala assim, não, eu vou lá ajudar a borboleta. Imagina se eu vou deixar ela nesse sofrimento. Imagina, vou lá, vou rasgar o casulo, ajudar ela. E aí rasga o casulo e a borboleta cai no chão e morre. Por que aconteceu isso? Porque ela precisava daquele esforço, ela precisava daquele processo para gerar resistência, para depois ela tivesse forças para bater as asas, que são muito pesadas. Para você voar, você vai precisar ouvir mais não do que sim. Eu lembro de um vendedor de água muito famoso, não vou trazer o nome dele aqui, mas você vai saber de quem eu estou falando. Ele fez a vida dele e ele ficou famoso vendendo água na praia do Rio de Janeiro. Ele foi dar palestra em Harvard, né? Sendo um vendedor de água, e ele mudou, transformou a realidade da vida dele. O cara voou, é uma águia. Mas o que ele entendeu e em que ponto ele chegou? Ele chegou à média de que ele precisava ouvir 29 nãos para ele obter um sim e vender uma garrafa d'água. E ele levava para a praia 120 garrafas. Mas aí ele, entendendo a lógica, ele passou a não se frustrar e não desanimar com os primeiros 29 nãos. A vida é feita de resistência, não é sobre quanto você dá conta de bater, mas é quanto você dá conta de apanhar. É quanto você dá conta de levantar e fazer de novo. Todos os bilionários, todos os homens de sucesso que você conhece na história foram feitos e forjados do não, das quedas, dos momentos difíceis, né? São quantos foguetes que explodiram para o Elon Musk fazer o foguete dar ré hoje? Foram quantos projetos fracassados pro Bezos ser quem é hoje? Quantos nãos, né? O cara do KFC ouviu antes de ser quem é hoje? Pra você ter uma ideia, tudo que deu muito errado, quando deu certo, deu muito certo. É o não que forma caráter, é o não que forma personalidade, é o não que constrói o sucesso. E diferente disso, existe uma geração achando que é o sim que prospera. Eles já não repetem mais as crianças, eles não corrigem as crianças. Já não existe mais a palmada. Por quê? Porque eles entendem que é o sim, que é a permissão que constrói pessoas, mas na verdade só estão construindo pessoas fracas. Meu pai não pagou a minha faculdade, meu pai não pagou a minha habilitação. E no primeiro momento eu fiquei chateado, eu fiquei frustrado, eu fiquei bravo, porque eu vi os pais dos meus amigos todos pagando faculdade, né, pagando a habilitação, alguns dando carros. Mas quem são essas pessoas hoje? Quem eles construíram? E quem é o Martinelli hoje? Hoje eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe porque disseram não para muita coisa que formou meu caráter e que fez eu querer ir além. E muito além do que os outros. Não que não tenha dado certo para algum deles. O problema é que deu errado para a maioria. Quando meu pai disse que não ia pagar minha faculdade, eu briguei, chorei, gritei. Mas eu entendi depois que o que ele estava construindo era um cara que ia correr atrás, que ia gerar os recursos, que ia fazer acontecer. Porque se eu queria conhecimento, se eu queria realmente aprender, eu ia fazer, eu ia gerar o recurso para que isso acontecesse. Eu ia ter mais vontade de aprender. E foi isso que aconteceu ao longo da minha vida. Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, os livros que eu escrevi, saem a partir do momento que meu pai diz não para mim.
Quando a minha mãe diz não para mim, ela tá me ensinando, ela tá forjando alguém. E eu não tenho dificuldade em falar não para minha filha. E muitas vezes com dinheiro sobrando, ela pede e eu tenho uma conta básica que para cada coisa que ela me pede são tantos nãos para um primeiro sim. A minha filha não tem tudo que quer. Ela tem aquilo que eu acho que ela precisa. E muitas vezes, mesmo tendo condições e tudo, eu digo não justamente para forçar, para frustrar ela e fazer ela querer crescer. Minha filha tem 8 anos de idade, acabou de completar 8 anos de idade. Ela tem aprendido o valor do dinheiro. Porque ao invés de dar muitas vezes o presente, eu dou o dinheiro e faço ela ir gastar. Ah, eu quero isso, pai. Não, então compra com seu dinheiro. E o seu dinheiro faz ela pensar, porque num determinado momento, quando ela gasta isso errado, ela chega em outro lugar, ah, pai, eu queria tanto isso, fala assim, cadê o seu dinheiro? Ah, eu gastei com tal coisa. Ué, mas agora você não tem, então você não vai comprar. Ah, mas você não pode comprar com seu dinheiro, com seu cartão? Não, não posso. Porque o meu dinheiro e o meu cartão agora são para comprar outras coisas, eu tenho outros planos. Ela vai aprendendo a administrar os recursos dela e ela vai aprendendo a administrar o dinheiro que ela tem. Porque o maior índice de endividados no Brasil são pessoas que não aprenderam a administrar os recursos que têm e gastaram mais do que tinham. E a gente vai entendendo isso. Dizer mais sim do que não é uma proposta bíblica, né? Que está lá em Mateus 5,37, que diz assim, que o sim de vocês seja sim e o não seja não. E qualquer coisa que passar disso tem procedência, né, do maligno. Quando eu entendo que todas as escolhas estão na minha mão e eu posso dizer sim e não, eu não posso culpar ninguém, nem Deus, pelas coisas que deram errado. Então, a partir desse momento, eu entendendo sim e não, eu começo a entender também que as pessoas elas precisam aprender a ser mais honestas com elas, com a vida delas, para elas aprenderem também a ser mais respeitosas com os outros. E é disso que a gente vai falar agora no 8º ponto. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro, né, e eu aprendi muito, inclusive dentro da Donep. Já falei do meu pai, falei da minha mãe, eu sempre que vou a algum lugar falo da minha avó, a minha avó materna, e a minha avó materna era brava, era dura. Ela dizia muito não. E agora eu vou falar aqui de duas pessoas que são extremamente importantes na construção do Martinelli de hoje. Uma delas, ela se chama Geraldo Macedo, é meu líder estadual na Donep, e o Geraldo, ele é um homem que muitas vezes as pessoas tendem a olhar e ver assim, nossa, ele é muito duro, né? Ele é muito bravo e tal, mas na verdade o Geraldo, ele entendeu o princípio e a assertividade que tem o sim e o não. E o sim e o não dele defendem aquilo que ele acredita, quem ele é e aquilo que ele tem propósito de fazer. Uma outra pessoa muito importante para a minha vida também, mentor pessoal, Gilberto Porto. Hoje lá em Campina Grande, também na Donep, e ele sempre comentava comigo, Martinelli, eu prefiro ouvir não de alguém do que ficar insistindo porque ela disse sim só para me agradar. A pessoa ficar me enrolando, né? Ah, não sei o quê, e não diz não logo. Por quê? Porque se ela dissesse não, eu ia ficar feliz do mesmo jeito e ia partir para outra coisa. Mas por não querer, às vezes, me frustrar, ela me desrespeita, dizendo, né? Ah, depois eu vejo, né? Eu vou sim e não aparece. Então, quando a gente entende que o respeito ao outro começa, inclusive, no não que eu posso dar, porque eu posso não querer, pode não ser o momento. Então, em respeito a ele, eu vou fazer com que ele não perca o tempo e a energia dele. Quando eu vou entendendo isso, e agora eu vou trazendo já aqui para dentro da Donep, a Donep ensina muito sobre princípios e valores. Ela trata isso como coisas inegociáveis, coisas que eu não vou mudar. Então que você aprenda a dizer sim, que você aprenda a dizer não nessa medida também. A Bíblia é um livro
de construção de sucesso para uma vida abundante, multiplicadora. Entendendo isso, eu preciso descobrir que eu falo muitas vezes muito sim para agradar os outros, mas me desagradando, prejudicando minha família, prejudicando as pessoas à minha volta, me desrespeitando, me impedindo de crescer, impedindo os processos que vão gerar crescimento na minha vida. A Donep é um ambiente de relacionamentos que gera a construção desses princípios e valores. Eu não estou falando aqui de coisas que eu não aprendi lá. O que eu estou falando aqui são de coisas que eu aprendo todos os dias com a Donep, com as pessoas ali dentro, com as cidades envolvidas na Donep e as pessoas, os empresários ali dentro. Eu aprendo que são coisas simples, como um sim ou um não, que constroem uma bagagem que amanhã vai fazer você voar, vai fazer você prosperar, vai fazer as coisas acontecerem. Se você, você está me assistindo aqui ou aqui, e você entendeu que a sua vida precisa ser ressignificada, você está falando muito sim para tudo. Você está falando sim para agradar pessoas. Você está falando sim e vivendo uma vida muito passiva demais, porque você tem medo de falar não, tem medo de desagradar. Eu vou comentar aqui, se tem uma coisa que eu não gosto, é ser padrinho de casamento. Já fui para agradar minha esposa. E não quer dizer que eu não goste das pessoas que me convidam, muito pelo contrário, gosto, respeito, amo. Eu só não gosto da posição. Me deixa desconfortável. Todo mundo vestido igualzinho, Todo mundo, parece que é o time da noiva e o time do noivo. Para mim não faz sentido, entendeu? Eu vou participar da vida daquele casal, vou aconselhar, vou amar tudo o que um padrinho precisaria fazer, mas naquela posição, na cerimônia, eu não gosto, me sinto desconfortável. E para algumas vezes eu disse sim e fiquei muito chateado depois, fiquei muito frustrado depois. E aí foi libertador para mim uma pessoa me convidar para ser padrinho e eu dizer não. E eu tô falando assim, não é nem a questão de ser padrinho. Se você quiser me chamar para ser padrinho, me chama para ser padrinho no civil. Mas não me chama para ser padrinho no religioso. Para não ter que vestir igualzinho todo mundo, E tudo. Martinelli, mas você é chato pra caramba? Não sou, porque na verdade eu tô respeitando a forma com que eu sou, com que eu vejo. E a minha esposa ama, a minha filha ama casamento, eu amo casamento. Acho algo muito bacana, muito legal. Eu só não gosto da posição de padrinho. Eu tenho uma pessoa que é muito importante pra mim, que vai casar agora, daqui a alguns dias. E ela me chamou para ser padrinho. Falei assim, não faz isso, porque eu vou passar a gostar menos de você se você fizer isso. Porque você sabe, você já me conhece já há 11 anos aí, você sabe que eu não gosto de ser padrinho de casamento lá no religioso. Não gosto de ter que vestir igualzinho todo mundo. Primeiro, porque se você não reparou, todas as minhas camisetas são iguais. Todas, da mesma marca, da mesma cor, do mesmo tamanho, todas, o meu guarda-roupa inteiro. As calças ou são pretas ou é tom pastel. Então eu tenho um padrão para me vestir que me deixa muito confortável. Por quê? Porque antes eu me vestia para as pessoas verem. Hoje eu me visto para mim. Hoje eu me visto de uma forma que me deixa confortável. Eu uso pós-transplantes, eu uso 3 coletes com hastes de ferro e tudo mais, abotoados na frente, e 2 cintas elásticas que ficam por baixo desses coletes. Imagina o calor que eu sinto. Imagina o desconforto que eu já aprendi a conviver. Agora imagina, eu como padrinho de casamento vestindo que nem um parzinho de vaso só para agradar alguém. Eu não me submeto a isso justamente porque é algo que faz muito mal para mim. Faz mal para minha autoestima, faz mal para mim. Eu não uso camisas de botão porque quantas vezes eu tentei agradar alguém, tentei seguir algum ritual de algum lugar, colocar uma camisa
de botão, gravata, que eu acho bonito, acho muito bonito. Eu usei durante muito tempo da minha vida, camisa, gravata, terno, usei tudo isso. Hoje, para minha condição, não dá mais. E mexe com a minha autoestima, mexe comigo. Porque já teve lugares que eu fui para agradar os outros e pus camisa, e de repente, por conta de uma condição física, esses botões eles abriram, né? Eles arrebentaram no meio da festa, no meio do negócio. E isso fazia muito mal para mim. Hoje, o que eu prefiro? Eu prefiro conversar. Martinelli, o traje é esse e tal, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu uso blazer. Eu não tenho problema nenhum. Eu uso blazer azul marinho, eu uso blazer preto, eu tenho blazer chumbo. Não tem problema com a peça que vai em cima, mas por baixo sempre a mesma camisa, né? Sempre a mesma camiseta, com o mesmo tipo de gola, o mesmo tipo de tecido. As etiquetas não me incomodam e tudo, porque eu preciso estar eu preciso estar confortável, até para ser mais simpático, até para ser mais elegante, até para ser mais produtivo. Então, quando eu entendo isso, eu estou respeitando o outro, estou me respeitando. Vamos fazer um geral aqui? Vamos passar para aquela câmera lá? Quando eu entendo isso, eu estou preservando o meu tempo, a minha energia, o tempo e a energia do outro. Eu estou estabelecendo limites, então eu não vou ter problema no futuro. Eu estou reduzindo o meu estresse, então isso diminui problemas cardíacos, problemas de ansiedade, de estresse e tudo mais. Eu aumento a minha confiança e aumento a confiança das pessoas em mim, porque eu já cheguei a ouvir muitas vezes, se o Martinelli falou que vem, pode ficar tranquilo que ele vem. Então aumenta a confiança das pessoas na gente também, quando a gente aprende o valor disso. Quando eu entendo as minhas necessidades, eu também passo a ter uma qualidade de vida diferente. Eu evito ressentimentos e frustrações nas pessoas e em mim. Eu desenvolvo essa assertividade. Eu sei quando eu posso falar sim e quando eu posso falar não. E eu passo a ter mais respeito pelos outros e por mim. Simplesmente 2 palavrinhas de 3 letras cada uma. Sim e não. Elas definem o sucesso, a qualidade de vida, o meu futuro, a forma como eu vou prosperar, tudo a partir disso aqui. E é justamente por isso que está lá em Mateus esse conselho, essa condição para que eu entenda. E quando eu entendo o sim e o não, eu começo a ter uma vida extraordinária. Eu sempre vou falar disso. Não tenha uma vida comum. Viva uma vida extraordinária, viva uma vida abundante, viva uma vida interessante, viva uma vida que inspire pessoas. E se você me acompanhou aqui até agora, né? Se você esteve aqui até agora, passe a entender que eu não sabia de tudo isso. Eu fui aprendendo ao longo da minha vida, aprendi muito dentro do hospital, aprendi muito com as pessoas e aprendo todos os dias dentro da Donep. Se você ainda não conhece a Donep, esteja conhecendo. Se você já conhece, já faz parte, passe a se inteirar um pouco mais do que você pode aprender dentro da Donep. Falando aqui agora para essa câmera aqui, comenta e compartilha qual desses pontos aqui fez sentido para você. Eu tenho certeza que muitas das vezes você já se viu em situações assim. Dizer sim para agradar alguém e se ver desconfortável, né? Mexer com a sua confiança, mexer com a sua autoestima. Coisas que você poderia ter dito sim e você disse não. Coisas que você poderia ter dito não e disse sim. Você não saber administrar o sim e o não da tua vida te faz paralisar, te faz ficar no tempo. E a partir do momento que você entende o valor do não para a tua vida, isso te faz crescer, isso te faz prosperar, isso te faz gerar crescimento nas outras pessoas. Da mesma forma que meu pai e minha mãe fizeram comigo, da mesma forma que eu aprendo todos os dias na Donep, eu tenho certeza que você pode ter aprendido algo aqui hoje. Nós estamos chegando agora no Natal. E o Natal é uma data para celebrar a falsidade. Você pode ficar chocado com o que eu acabei de falar aqui, mas muitas pessoas, elas não dão tempo, não dão qualidade de relacionamento
para a família, né? Falam mal dos parentes o tempo todo, mas daí chega no final de ano, reúne todo mundo em volta de uma mesa cheia de comida, cheia de bebida, e eles vão celebrar a falsidade entre eles, né? Dizendo sim naquela noite para todo mundo, dando presente para as outras pessoas. Mas será que é isso de verdade que significa o Natal? É lógico que a data é outra, né? Jesus não nasceu nesse período e nem é isso que as pessoas estão se lembrando de celebrar. Mas vamos pegar que seja uma data para a gente encontrar pessoas que a gente ama. Será que a gente, durante o ano todo, demonstrou, falou, entregou tempo? Porque a maior demonstração de amor é tempo. Será que durante o ano todo eu cultivei isso para celebrar isso, né? Com comida, com fartura, presentes nesse dia? Será que de verdade, de fato, eu estou celebrando algo que eu cultivei ao longo de um ano todo? Será que eu plantei isso o ano todo para celebrar nesse dia 25? Vamos repensar e pensar que se a minha vida durante o ano todo não deu tempo, não deu, né, não gerou crescimento, não gerou valor na vida das outras pessoas, não faz sentido eu estar sentado com todo mundo ali dando presente para todo mundo ali, se aquilo realmente não faz sentido. Vamos começar a repensar coisas que, como o Natal, o final do ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, e todo mundo vai começar regime, todo mundo vai começar o ano fazendo um monte de promessas. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu paro de beber, esse ano eu paro de fumar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar uma academia, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano... Você não vai fazer nada disso, porque na verdade você só está prometendo, só está mentindo para você mesmo. Quando você decidir que a hora de começar não é 31 de dezembro, mas é agora, segunda-feira, dia 9 de dezembro, por exemplo, e começar a mudança agora, começar a mudar de postura agora, aí sim faz sentido todo o resto. Se não começar no agora, no seu presente, não adianta encher de promessa, fazer um monte de promessa para um monte de gente e construir mais uma mentira, mais um ano consecutivo. Eu espero que esse Natal seja o maior e o melhor Natal da tua vida. Eu quero que esse ano não seja só mais um ano, mas assim como eu disse lá em 2020, que 2020 seria o melhor ano da minha vida, e 2020 foi o melhor ano da minha vida. Martinelli, mas 2020 não foi o ano da pandemia, não foi o ano do Covid? Foi, mas eu já tinha definido que seria o melhor ano da minha vida, e foi. 2021 foi melhor ainda, 22 melhor, 23 melhor, e eu já tô falando para você que se você quiser, 2025 vai ser o melhor ano da tua vida. Você só precisa crer e começar a construir agora. Isso começa hoje. Não começa no dia 31 de dezembro para o dia 1º. Isso começa hoje. As suas palavras a respeito do 2025 começam com suas ações agora, nesse momento. Se você não falava que amava, né, passa a demonstrar que ama. Se você falava sim para agradar os outros, começa a dizer não para construir tudo isso que a gente falou aqui. Se você não faz parte da Donep, faz parte agora. Procura uma forma, procura o capítulo da tua cidade, procura uma forma de se aproximar de pessoas. A Donep é um potencializador de relacionamentos empresariais que cultivam princípios e valores, e você vai entender lá coisas como essas daqui, ó, sim e não. E por ser tão básico, as pessoas deixam de lado e deixam de crescer, deixam de prosperar. Se você não tiver uma mudança de verdade na tua vida, multiplicadora, abundante, eu apago essa live e tudo que você tiver de prejuízo eu te pago. Agora, se você tiver uma mudança realmente abundante, multiplicadora na tua vida, a partir dessa pequena aula sobre sim e não, eu quero que você seja o próximo sócio da Donep, que você passe a caminhar junto conosco e que você passe a entender e praticar valores e princípios que vão transformar não só a sua vida,
mas através da sua vida, da sua história, a vida de muitas outras pessoas. Porque a Donep é exatamente isso. Pessoas que aprendem com pessoas. Pessoas que aprendem com a experiência de outras pessoas e mudam a sua realidade e a sua eternidade. Um abração para você que esteve aqui comigo até agora. Que Deus abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até janeiro, quando a gente voltar aqui com as nossas lives. Desde já, agradecendo todos vocês que estiveram aqui até agora e que vocês sejam muito abençoados, construindo um 2025 multiplicador, próspero, exponencial em resultados. Abração!